preocupação. Ele orientou o povo para que estabelecesse cidades de refúgio, para que todo homicida, todo que praticasse algum crime, se refugiasse ali. Seria mais ou menos um presídio dentro de uma cidade. Esse seria o sistema ideal, já pensou? Não mais haveriam esses depósitos humanos, né, que a gente vê nas piores condições, presos nas piores condições. Ali nessas cidades de refúgio, eles trabalhariam, eles produziriam, seria muito mais producente, eficiente, muito mais interessante. Já pensou se o nosso país, outros países seguissem essa orientação bíblica? Né? Vamos pegar uma ilha aí, vamos fazer ali uma ilha refúgio, mandar todos os criminosos para ali, para eles trabalharem, para eles produzirem, para eles estudarem, para eles terem uma formação. Teríamos muito menos reincidência que nós temos hoje. Esse seria o ideal, mas infelizmente o magistrado está condicionado a seguir aquilo que o sistema já está determinado, né? Não tem como fugir daquela regra, mas seria esse o ideal. Uma outra reflexão. Em uma das suas falas, o senhor colocou que a finalidade do direito é a justiça. Se a finalidade do direito é a justiça, pode a Bíblia pode e deve ser considerada como fonte do direito, assim como o senhor ponderou que aprendeu lá com a professora Simone, os costumes, os usos e costumes, as leis, os princípios gerais do direito. Podemos inserir também a Bíblia como fonte do direito? Podemos e devemos? No sentido que ela contém o direito natural, né, que eu citei ali, que é a fonte de todo o direito, sim. Né? Vamos dizer, todos os preceitos da Bíblia, como eu falei, os mandamentos que Deus instituiu para o povo judeu eram divididos em 4, alguns foram para aquele contexto, para uma época diferente, outros valem hoje, né? Então, se a gente pensasse que a Bíblia tem o direito natural instituído por Deus, sim, eu creio que sim. Inclusive, essa era a proposta inicial do trabalho. Mas talvez querendo dar uma diferenciada em outros trabalhos que já existem, né, pelo menos 2 que eu citei, eu quis tomar esse rumo diferente, dizendo que a Bíblia é um protótipo do direito, uma base, um modelo para o direito moderno ocidental. E minha última indagação, Jonas. Gostaria de ouvir de Vossa Senhoria o que é justiça e se ela no direito contemporâneo tem sido objeto de decisão dos nossos tribunais, de alcance dos nossos tribunais. A justiça, para mim, é dar a cada um aquilo que lhe é de direito, né? Que é exatamente a finalidade do direito, dar a cada um aquilo que lhe é de direito, aquilo que lhe pertence. Eu poderia dizer que em algumas decisões, sim, nós temos visto justiça, mas em outras não. Exatamente por causa da corrupção do gênero humano, exatamente por essa degradação da moralidade. Infelizmente, nós vemos a corrupção dentro dos nossos tribunais, compra de sentença e outras coisas mais, que é exatamente fruto dessa degradação moral, desse afastamento do homem de Deus. Se todos voltássemos para os princípios bíblicos, eu creio que sim, todas as decisões tomadas nos tribunais, tomadas em juízo, nós podemos dizer que é realmente a justiça, que é a finalidade dele, mas infelizmente a gente não pode dizer isso nos dias de hoje. Obrigada, estou satisfeita. Padre Cláudio, passo a palavra ao senhor, mais uma vez agradecendo o honroso convite. Vamos barato isso, né? A gente tem que agradecer eles. Não é? Uma honra. Não, só quando a gente conversou, eu e o Jonas, a gente quis escolher para a banca, como um acordo, né, 2 pessoas que fossem, mesmo tendo pessoas de fé, porque eu acho que elas precisariam entender, como disse a professora, o imediatismo do trabalho, proposta do trabalho, que para mim também me assustou muito no começo. Eu dizia, isso aqui não vai dar certo, né? Eu olhava, quando ele chegou com esse negócio, eu falei assim, gente, isso aqui não vai dar certo, eu pensava, não é? Mas eu acho que, além de serem 2 pessoas de fé, eu acho que eles vêm legitimar e dar toda a autoridade para o trabalho que o Jonas fez, né? Porque eu venho de uma outra área, até achei que ele foi muito arriscado em escolher, não sei como é que ele fez isso também. Eu não entendo, não sou operador do direito, não é? Então, o professor Gildo
atividade acadêmica, intelectual, moral, de fé, de pessoas dignas, para dizer que o trabalho dele é bom. Eu sou suspeito de falar porque eu acompanhei o Jonas, né, e de fato aquilo que a professora disse, o professor Júlio também, ele fez com muita paixão. Uma coisa impressionante é a capacidade que ele tem de produzir, ele produz muito, né, o texto sai com fluidez. Então, aquilo que a professora disse também eu concordo, acho que você tem, a gente já conversou sobre isso, acho que você tem que tocar adiante agora a parte acadêmica. Ingressar no nosso mestrado, as inscrições estão abertas. Já vou fazer essa semana. Ah, que maravilha, até o dia 30. E já tenho, inclusive, já o pré-trabalho já feito. Que ótimo. Nessa linha, falar sobre as leis ambientais de Israel e o segredo da sua grande produção. Né? Eles têm um respeito pelo ambiente, e é exatamente essa área que eles têm um grande respeito. Ou uma outra ideia, a falta dos ensinamentos bíblicos no meio ambiente artificial. Isso. As pessoas no meio ambiente em que vivemos não leem mais a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Por isso que esse Sabe mundo que é um livro está... tão interessante, né? Por isso que, segundo Zygmunt Bauman, vivemos no mundo do ter e não do ser. É. Porque ninguém mais lê a Bíblia, ninguém mais quer saber de Deus. Está todo mundo longe dele. Seria diferente algo, só uma palavra. Ouvi aqui muita razão, a doutora Renata falando para publicar efetivamente. Essa é uma ideia que eu fiquei aqui no final. Mas antes disso, com essas pequenas corrigendas de lapso de meditação, Eu fiz até uma folha com erratas que eu percebi depois do trabalho. Não se preocupe. Eu diria de Muitas coisas. sintesia, o professor orientador, a Cláudia, a doutora Renata, encadernar esse trabalho. Já Vou tem fazer. publicação comigo, Com certeza. pegou uma série de coisas, editores, etc. Eu já fiz pensando nisso, de ser um Encadernar trabalho as publicado. letras bonitas, douradas, sonômico, orientador, tudo que deixa na biblioteca. Rapadura, né? Na biblioteca, Eu para pensei nisso. consulta dos alunos, quem vai ser catalogado lá. Amanhã, quando eu fazer outro trabalho, o seu será referido, será a fonte também. Uma sugestão. Só vou fazer uma pergunta, né? É claro, nós estamos aqui, todos nós aqui somos suspeitos. Você falou muitas vezes que nós parecemos que estamos num culto ou numa missa. Não é? Nós somos pessoas de fé. Você sabe que aqui fora, o senhor estava falando dos ataques, das dificuldades, das dores que ela sente. Se você tivesse que falar tudo isso, Jonas, numa aula para os seus colegas. Puxa, um mês para mim. Inclusive, eu me levantei hoje na sala e pedi, olha, quem quiser assistir, vamos lá. Mas Não, sim. Você sabe que você teria muita refração dos seus colegas. Muito. Não é? E você sabe que nós não podemos muitas vezes ir afrontando, nós temos que ir pelos flancos. É. Como é que você faria uma aula, muito rapidamente assim, o que você diria? Você mudaria a linguagem, iria do mesmo jeito que você foi aqui conosco? Ou você tentaria, você muito bem, o professor Gildo falou, ele foi dizendo, olha, está tudo ali, a professora também disse, está tudo ali. Por isso eu não sou operador do direito, então não tenho essa visão de lupa que eles têm, de enxergar a Sagrada Escritura, como você também tem. Não é? E ali, olha, casamento, questão de terra, questão de Uso capião, perfeito. Você mostraria isso para os seus colegas desse jeito? Com certeza. E aí aproveitaria mais para explorar essa questão do vazio que toda pessoa tem dentro de si. É um vazio que nada preenche. Você tiver tantos jovens se drogando, se prostituindo, se matando, porque é aquele vazio. Se suicidando. É, muito hoje em dia. Aquele vazio que a pessoa tem que nada preenche, que tem exatamente a forma de Deus e só Deus pode preencher. Então eu falo, olha, eu ia muito mais além do que essa apresentação, eu ia explorar bem esse campo aí. Dizendo assim, olha, tá vendo ó, a resposta que você muitas vezes questiona, que o jovem é questionador, a pessoa questiona, mas por quê, né? Aí a primeira questão que eles vão colocar, mas se Deus é tão perfeito, as suas leis são tão perfeitas, Deus colocou tudo ali bonitinho, por que o mundo está assim hoje? Resposta, livre-arbítrio, né? O Santo Agostinho já dizia nos primeiros séculos, Deus dotou cada um
dessa capacidade de escolher. Deus não criou o homem como um robô, um autômato, para ele só cumprir aquilo que Deus determinasse. Não, Agostinho fala, existe o livre-arbítrio, a capacidade de escolha. Então é exatamente isso que levou o mundo a estar hoje, né? As escolhas que o homem fez e continua fazendo, sempre de forma errada. Porque não escolher, se nós escolhêssemos seguir os ensinamentos, os preceitos, os mandamentos da lei divina, não seria diferente, não seria esse caos que está hoje. Então eu ia explorar bem esse lado aí. Dizendo que não é culpa de Deus o mundo estar assim hoje, é culpa das nossas escolhas. Porque aí os dois, aconteceu uma coisa hoje de manhã na sala de aula que eu acho que é muito interessante, a gente estava falando sobre a luxúria, não é? Muito interessante, cara. Só me pega acesso, eu mais amei esse. Eles estavam apresentando, e é curioso que eles colocam, né? E eu colocando católica, pecado, e aquilo tudo parece que vai criando na cabeça daquela juventude um ranço muito grande, né? E um anticristianismo, um anti... Mas aí chegou o professor, como é o professor de penal, que eles entrevistaram, o menininho lá, O Paulo Jesus? não, outro. Um que é esposo de uma que era da tribuna, de uma repórter da tribuna. Ah, o Alexandre Calista. Esse. Chegou lá e falou assim, não, mas a questão, né, se traduz isto em assédio sexual, em pedofilia. Aí eles começam a vislumbrar a partir da lei aquilo que é luxúria, não é? Então parece que eles começam a entender, opa, aqui tem, não é? A raiz de tudo. Talvez seja isso que nós tenhamos que tentar fazer, né? Aí nós que somos pessoas diferentes do direito, vocês que são operadores do direito e você também, tentar a partir desta linguagem, sei lá eu, para que possa chegar no coração deles, porque se nós formos assim muito com a nossa proposta, eles são refratários, né? Talvez posso dar Por favor. Talvez uma coisa interessante a se colocar e que fica bem traduzido dos ensinamentos do Senhor e do Mestre, seria também aquela questão da presunção, né? De identificar o que está acontecendo e aplicar aquele fato à norma. Mostrando, por exemplo, a Jesus que hoje que existem leis, à medida que a gente trata de forma desigual as pessoas para proporcionar uma igualdade, ninguém como Jesus, eu ouso dizer isso em qualquer segmento da história, levou a mulher à condição tão digna quanto ele fez. Uma sociedade machista, onde a mulher é um objeto, onde ela era uma moeda de troca. Então mostrar para você mulher, para você jovem, para você idoso, para você pai e mãe, que existe alguém que está preocupado com você e que ele quer aplicar a lei na prática. Né? A lei também é uma questão de coração. Eu opto por cumprir a lei. Aliás, eu cheguei a ver esses dias, eu achei muito interessante, lembrei da prova da OAB, caiu agora, a definição do que é liberdade. E ali, na prova da OAB, eu aceitei essa questão, havia se dizer que é fazer o que quer. Não, a liberdade é você praticar tudo aquilo que a lei permite. De maneira consciente. Sim. Só isso. Base de Montesquieu, né? Muito bem, Jonas. Eu só agradeço os dois aqui, os dois Nós que monumentos que estão agradecemos. Agradeço também. Quer dizer que legitimam o seu TCC. Esse 5 anos de faculdade, né, eu lamentei muito não ter tido aula com a diretora. Mas, mas graças a Deus agora, a avaliação final fez parte da banca, eu fiquei feliz. Uma honra minha. Agora nós vamos deliberar, né? Aguardem por gentileza. Já